Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade aí às nossas atividades remotas, né? O assunto dessa unidade que a gente vai trabalhar é aquele assunto que vocês já tanto me ouviram falar ao longo deste um ano e pouco que a gente teve de aula aí, né? Que é a questão da terceira lei de Newton, né? A lei da ação e reação, tá? Então é isso que vai ser o nosso estudo nessa unidade de hoje, tá? Bom, muito bem, o material de vocês então começa aí com um pequeno vídeo, um vídeo de um minutinho e pouco para vocês darem uma olhada, que ele vai falar algumas coisas então sobre a terceira lei de Newton, tá? Então dá uma olhada no vídeo aí e depois segue aqui, retorna, tá? Então, gente, né, a questão da lei da ação e da reação, ela está presente no nosso cotidiano, né, no dia a dia nosso, sem que a gente até perceba, né, a gente vive a terceira lei de Newton sem necessariamente perceber que estamos participando, fazendo parte de uma questão de uma lei física, tá? Bom, a gente vai tomar aqui como um exemplo para explicar a terceira lei de Newton para vocês, né? Uma atividade prática de vocês no campo numa aula de educação física, tá? Um jogo de vôlei, por exemplo, tá? Então, essa vai ser o nosso exemplo aí inicial, tá? Bom, a nossa partida de vôlei, toda a partida de vôlei começa com a execução de um fundamento básico que é um saque, tá? Então aí na figura a gente tem no slide seguinte, né? Então diz lá o seguinte, ó, um aluno ao sacar uma bola, né? Vai aplicar uma força, então, né? Com uma direção, um sentido e uma intensidade bem determinada nesta bola, tá? Então o que acontece? Vai lá sacar a bola, vai sacar, fazer o saque no vôlei, né? Então no momento que saca e bate na bola, aplica uma força nesta bola, tá? Bom, pela lei pela lei da ação e reação, tá? A bola reage e aplica uma força sobre a mão da pessoa que está sacando ela. Então, a mesma força com que a pessoa bate na bola, a bola bate na mão, com a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido contrário. Tá? Então, se você aplica a força na bola para frente, a bola aplica a força na sua mão para trás. Tá? E isso está representado ali na figura ali embaixo que eu peguei da internet, uma figura mostrando, né, a sistemática de um saque, né, um saque por cima, tá? Então lá na figura onde o atleta bate na bola, eu representei dois vetores. O vetor vermelho para a direita é o vetor que está representando a força aplicada pela mão na bola. E o vetor azul para a esquerda está representando a força aplicada pela bola na mão. Verifiquem, os dois vetores têm a mesma intensidade, ou seja, o mesmo tamanho, né? Estão na mesma direção, uma direção horizontal, porém estão em sentidos opostos, sentidos contrários. Tá? Então, esta é a representação da terceira lei de Newton numa situação aplicada a um saque no vôlei, certo? Bom, seguindo no slide seguinte, ó, é muito, muito importante ressaltar que só existirá força aplicada pela mão sobre a bola enquanto a bola estiver em contato com a mão. No momento em que eu bato na bola e a bola deixa de estar em contato com a mão, deixou de existir a força. Né? Consequentemente, a força aplicada pela bola na mão também deixará de existir quando a bola deixa de ter contato com a mão. Certo? Então, para existir, precisa haver o contato. Neste caso, as forças precisam ter contato. Tá? Bom, aí vem uma observação, olha, importante, uma pergunta. Ora, mas se nós temos então duas forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, por que é que elas não se anulam? Né? Então, pode ser a pergunta de um aluno: professor, se eu tenho duas forças, mesma intensidade, mesmo sentido, aliás, mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto, se elas estão em sentidos opostos, por que elas não se anulam? Né? Então fica a pergunta. Bom, simples. A resposta é simples. Por que elas não se anulam? Porque as forças estão aplicadas em corpos diferentes. A mão aplica a força na bola. A bola aplica a força
na mão. Se nós tivéssemos a aplicação da força no mesmo corpo, aí sim anularíamos. Por exemplo, né? O exemplo que eu vou dar agora não é um exemplo fácil que eu consiga representar, tá? Quem tiver mais sorte do que eu e tiver cabelo, porque eu não tenho, né? Quem tiver cabelo longo, pode tentar fazer a seguinte experiência. Pegue o cabelo com a própria mão e puxe para cima. E ao puxar para cima, veja se você consegue se levantar da cadeira se estiver sentado, por exemplo, né? Eu não consigo por vários motivos. Primeiro, porque eu não consigo nem pegar o meu cabelo que eu não tenho, né? Mas você que tem um cabelo maior, pegue o seu cabelo e puxe para cima. Quando você puxa para cima, o máximo que você vai conseguir sentir é dor, né? Mas você não vai se erguer da cadeira. Por quê? Quando você puxa o cabelo para cima, você aplica força no cabelo, que está no seu corpo. O cabelo reage, terceira lei de Newton. Ele reage aplicando uma força de mesma intensidade, mesma direção, nesse caso vertical, mas sentido oposto. Então o cabelo aplica uma força sobre a sua mão para baixo. E veja, a aplicação da força da sua mão sobre o cabelo e do cabelo sobre a sua mão são forças aplicadas no mesmo corpo que é você. Tá? No mesmo corpo que você. Então, quando a força é aplicada no mesmo corpo, sim, ela se anula. Mas em caso de força aplicada em corpos diferentes, elas não se anulam, certo? Então, importante isso, tá? Muito importante. Então, ali, ó, resumindo, tá? Quando um objeto A interage com o objeto B, a força que o A faz em B é a ação, tá? Tem a mesma intensidade, ou seja, o mesmo modo, o mesmo valor numérico, a mesma direção da força que o B vai fazer no A. E esta força que B faz em A é a reação. Então, nós temos que o módulo da força A é igual ao módulo da força B. Tá? Essas forças agem em objetos diferentes, sempre aparecem aos pares. Toda ação e reação sempre vai ser um par de forças, duas forças, tá? E agindo em corpos diferentes, tá? E obrigatoriamente elas têm que ser sentidos opostos. Então, ou seja, o vetor força A é o negativo do vetor força B. Por que é negativo? Porque tem a mesma direção, a mesma intensidade, mas sentidos opostos. Por isso que um é negativo do outro, certo? Embora as forças ação e reação tenham o mesmo valor, os efeitos provocados por elas podem ser diferentes. Um exemplo é o saque, né, no vôlei. A força que eu aplico na bola é a mesma força que a bola aplica na minha mão. Contudo, a bola se desloca, a minha mão fica parada. Tá? Então, os efeitos podem ser diferentes, mas a intensidade é a mesma, certo? Muito importante isso, tá? Slide seguinte, tá? Então, nós já havíamos estudado ação e reação quando nós vimos lá a questão da força-peso e a força normal. Mencionamos que ação e reação, né? Mas não enunciamos ela, tá? Então, vale lembrar ali que a força-peso é a força exercida por quem? A força-peso é a força exercida pelo campo gravitacional, ou seja, quem é que executa a força-peso? É a Terra, tá? É a Terra. Muito bem. Então, a força puxa um corpo para baixo. Esse corpo, tá, pressiona a superfície com uma força, que é uma força de compressão, digamos assim, na superfície, que é numericamente igual ao peso. Mas veja, o corpo faz uma força de compressão na superfície, certo? Então, é o corpo que executa a força na superfície. Não é a Terra que executa a força na superfície. A Terra executa a força no corpo, certo? Então, o corpo pressiona a superfície com um valor de força igual ao peso. O que a superfície faz? A superfície reage, né? Então, se um corpo aplica força na superfície, a superfície reage aplicando força no corpo, certo? A intensidade da força de reação na superfície é a mesma da força que o corpo executa na superfície. Mesma intensidade, sentidos opostos, tá? Então, essa força de reação na superfície é o que a gente chama de normal, certo? Muito bem. É muito importante lembrar que as forças podem agir à distância também, não precisa ter contato necessariamente. Por exemplo, um corpo, quando está suspenso no ar, não está em contato com a Terra. Mesmo assim, ele está sujeito à força peso, que são aquelas forças que a gente estudou lá atrás, que se chamam forças de campo. Forças de campo não precisam ter contato, certo?
Muito bem, como é o exemplo de quem? Uma força de campo é a força com que a Terra atua na Lua. Né? A Terra puxa a Lua na direção da Terra, a Lua fica orbitando a Terra, tá? Então a Terra atua puxando a Lua. Consequentemente, ação e reação, o que, que a Lua faz? A Lua puxa a Terra. Tá? Então a Terra puxa a Lua puxa a Terra com a mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Os efeitos são diferentes. Por que, que os efeitos são diferentes? A força que a Terra aplica na Lua é a mesma que a Lua aplica na Terra, mas os efeitos são diferentes. Eles são diferentes por causa da massa. A gente vai analisar melhor isso nas próximas aulas, tá? Nas próximas atividades. Como as massas Lua e Terra são diferentes, os efeitos são diferentes, mas a intensidade da força é a mesma. Beleza? Bom, e para finalizar então, nós temos ali uma figura, né, que eu tirei de um livro que mostra situações de cotidiano e aplicação, exemplos da ação e reação, né? Então, questão da hélice dos aviões que gira, joga o ar para trás, né? E ao jogar o ar para trás, impulsiona o corpo para frente. A mesma coisa, um avião que tem turbinas, né? Ele expele um jato de ar, né, resultado da combustão, para trás, tá? Então, o avião joga o ar para trás, o ar joga o avião para frente. Mesma coisa no lançamento de um foguete, tá? A atividade de caminhar, você aplica força no solo para trás, o solo aplica força no seu pé para frente, por isso que você anda, né? Graças ao atrito, vale lembrar isso. Se não houvesse atrito, você ficava caminhando sempre no mesmo lugar, tá? Então, algumas atividades aí, tá? Muito bem. Bom, essa atividade finaliza então com um vídeo, né? Um vídeo que vai mostrar aí um negocinho sobre Newton, um esqueminha legal, né? Que eu achei e coloquei para vocês aí, tá? Então vocês veem esse vídeo, dá uma ideia sobre Newton, as suas atividades, sua vida, coisa e tal, falando também das leis de Newton, certo? Então, gente, fechamos essa aula, tá? Olhem esse material com calma e não esqueçam, tá? Atividades para fazer. Dessa vez as atividades foram um pouco diferentes. Vocês têm, então, 10 exercícios só de marcar, feito no Google Forms, tá? Vocês vão ter a possibilidade de fazer uma vez essa atividade. Façam com calma, clica lá nas respostas. Quando você finalizar, você vai receber, né, o envio das respostas com marcado certo ou errado. Se você errou, não vale nota, tá? Não vai valer nota essas atividades, é só para você entender o conteúdo. Isso vai ser avaliado depois, nos próximos materiais. Eu vou avaliar tudo junto, primeira e terceira lei de Newton, tá? Então agora é só para exercitar, para aprender. Então avaliem as suas respostas, se estiver certo, busque repensar o porquê que está certo, porquê que está errado, avalie, consultem o livro de vocês também, consultem a internet, vocês têm a ideia da pesquisa, de correr atrás das respostas. Eu não vou dar as respostas prontas para vocês, vocês precisam correr atrás para desenvolver essa ideia de pesquisar. Certo, gente? Então, formulário no Google Forms para validar a presença de vocês, ok? Até a nossa próxima atividade. Abração, tudo de bom!